Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí, né? Dando início ao sexto dia dessa semana. Gente, passa muito rápido, né? Parece que ontem eu estava aqui falando que nós estávamos encerrando a semana passada, hoje já estamos aí, né? Sexto dia, amanhã é o sétimo, e vamos entrar na sexta semana da contagem do homem. Meu Deus, passa muito rápido. O tempo voa, né? Nós trabalhamos aí esses últimos dias acerca da questão do abandono que o Senhor trouxe muito forte ao nosso coração e trabalhamos as renúncias e hoje eu quero entrar com uma palavra que o Senhor irá nos direcionar, mas eu quero dar início aí com você. Abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Bom dia, pastora Cícera. Shalom, shalom. Salmo capítulo 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Adonai é bom. Adonai é minha luz e salvação. A quem temerei? Adonai é a fortaleza da minha vida. A quem terei medo? Quando os malfeitores se levantaram contra mim para devorar a minha carne, meus adversários e inimigos falharam e tropeçaram. Se um exército se acampar contra mim, meu coração não temerá. Se uma guerra vier contra mim, ainda assim me manterei confiante. Apenas uma coisa pedi ao Senhor, e apenas isto buscarei: morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, visitá-lo em seu templo, pois ele me esconderá em um abrigo no dia da tribulação. Ele me guardará na congregação dos fiéis e me colocará em uma rocha. Assim, minha cabeça triunfará sobre os meus inimigos que me cercam. Farei ofertas na tenda, farei ofertas em sua tenda, sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor. Adonai, ouve a minha voz quando eu clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. Meu coração disse acerca de ti: busque a minha face. Tua face, Adonai, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não me expulses da tua presença. Em, em ira, tu és o meu socorro. Não me abandones, nem me deixes. Deus, meu Salvador. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, Adonai tomará conta de mim. Ensina-me teus caminhos, Adonai. Guia-me no caminho da retidão, por causa de meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois falsas testemunhas se levantaram contra mim, e também aqueles que respiram violência. Se um, se eu não tivesse crido, não veria a bondade de Adonai na terra dos viventes. Põe a sua esperança em Adonai, seja forte, e que seu coração tenha coragem. Sim, ponha sua esperança em Adonai. Vamos orar? Pai, nesta manhã nós te rendemos graças mais uma vez. Senhor, estamos no dia 34 da contagem do homem. Pai, como o Senhor tem sido bom conosco. Pai, obrigada, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor, Pai, com mão forte, tem, Pai, nos arrancado dos lugares de prisão, dos lugares de paralisia, dos lugares de medo. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã.
e bendizemos ao teu santo nome, pois a tua graça e a tua bondade, Pai, elas duram para sempre. O Senhor, Pai, tem nos cercado de todos os lados. O Senhor, Pai, tem nos fortalecido. O Senhor, Pai, tem sido, Pai, o Pai presente, Pai, que nos mantém firmes no caminho da tua retidão. Obrigada, Jesus, porque a tua bondade, Pai, a tua graça, ela tem, Pai, a finalidade de nos conduzir ao arrependimento. Obrigada, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito, tantas coisas que o Senhor tem falado, tantas coisas que o Senhor, Pai, tem gerado no nosso coração. E que às vezes, Pai, nós não percebíamos. O Senhor, Pai, tem nos feito conhecer o Senhor a cada dia. O Senhor, Pai, tem nos feito, Pai, aproximarmos de Ti a cada dia. E o nosso coração, Pai, está continuamente alegrando no Senhor, pois sabemos, ó Pai, que todo o processo que o Senhor tem nos conduzido, Pai, nesse tempo, nessa contagem do homem, é o Senhor, Pai, nos forjando e nos preparando para algo muito maior. Pai, quantas cadeias o Senhor tem quebrado dentro de nós. Quantas coisas o Senhor tem arrancado de dentro de nós que não foi o Senhor quem colocou. Pai, quantas coisas o Senhor, Pai, tem gerado no nosso coração. Pai, para que possamos ver conforme o Senhor vê, pensar conforme o Senhor pensa, falar conforme o Senhor fala. Ah, Jesus, muito obrigada. Obrigada, Pai, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Pai, que não se afasta de nós. Obrigada, Senhor, porque mesmo enquanto estamos sendo corrigidos, Pai, Pai, isto é a prova da tua fidelidade, do teu Espírito sobre nós, porque o Senhor só corrige o filho a quem o Senhor ama. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, Pai, tem nos cercado de todos os lados. Pai, por isso nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor, fale conosco. O que está no teu coração, Pai, a ser liberado sobre o nosso coração? Pai, o que está, Pai, nos teus pensamentos a ser liberado sobre os nossos pensamentos? Como, Pai, nós queremos ouvir o Senhor? Como nós queremos, Pai, ansiamos, Pai, nesta manhã, comer, Pai, o maná do Senhor que desce do céu. Obrigada, Jesus, porque em tua grande bondade, em teu grande amor, Pai, estamos sendo satisfeitos todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos alimentado. Todos os dias o Senhor, Pai, tem trago sobre nós, Senhor, uma revelação mais profunda do teu Espírito. E assim, Pai, nós nos alegramos em Ti, pois sabemos, Senhor, que Tu estás conosco. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos conduzido, Pai, a enxergar, Pai, além daquilo que estamos vendo. O Senhor, Pai, tem nos feito, Pai, entender, Pai, que precisamos do Senhor mais do que as próximas batidas do nosso coração. Assim, Pai, nós declaramos em nome de Cristo Jesus que nós estamos, Pai, alegres no Senhor. O nosso coração, ele se alegra em Ti. Pai, o nosso coração, ele se derrama diante de Ti. Pai, a entender, Pai, a entender quem somos em Ti e ter revelação ainda mais profunda de quem o Senhor é. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, a Tua bondade, elas duram para sempre. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Bom, como eu sempre digo para vocês, eu não preparo, né? Não deixo nada engatilhado. Eu estava aqui orando o Senhor, antes de entrar e falando com o Senhor, e aí, Pai, o que é que a gente vai aprender hoje com o Senhor? E me veio ao coração algo que eu acredito que está completamente ligado ao que estamos trabalhando. Nós estamos na semana em que estamos falando sobre o espírito de fortaleza do Senhor, mas também a bondade do Senhor. Então, abra sua Bíblia comigo
em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos pegar aí a partir do versículo 24. João 6, a partir do versículo 24. Quando se abre aí, eu já volto. Antes de eu dar início aqui, ontem vocês cumpriram a tarefa de ouvir o livro de João? Começaram? O que o Senhor falou com... Qual foi o ponto que o Senhor mais falou com vocês? Coloca para mim aí no chat aí. Olha, Deus me chamou a atenção para isso. O capítulo, não precisa de explanar, não. Mas qual foi o ponto que mais te chamou a atenção? Vamos lá. Tem 2 minutos para fazer isso. Bora, meu povo, fica tímido, não. Ninguém, Deus não falou nada com vocês? Jesus, então vocês vão ouvir, gente. Vocês vão ouvir e vão ouvir de novo. Até que Jesus fale com vocês. Porque vocês precisam de ouvir Deus, gente. Não é possível. Ouvir um livro inteiro e não, nada te chamar atenção? Não. É inadmissível isso. Então hoje vocês vão ouvir João de novo. Eu tô pegando um- Amanhã eu vou perguntar de novo. Vocês vigiam nessa terra? Eu tô só procurando uma- só um minutinho. Ah, eu acho que eu não tenho aqui. Ah, tá. Eu não está dentro do que eu vou falar, mas eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor sempre traz muito forte ao meu coração quando eu escuto o livro de João. Na versão do Cid Moreira, ele vai falar assim, ó. Cadê? Cadê? Ah, João, capítulo 1, versículo 16, versículo 15 e 16. Quando a palavra do Senhor diz assim, isso é um dos textos, né? Quando a palavra do Senhor diz assim, ó. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele a quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Mas antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Eu acho incrível essa versão. Cid Moreira, ele narra na versão NTLH, se você não sabe. E a versão NTLH, nova versão na linguagem de hoje,
E por isso algumas palavras ali, elas são bem diferentes, mas eu gosto demais. Eu viajo enquanto eu estou ouvindo, né, a Bíblia ali, naquela versão. Mas, né, eu fiz o teste aí com vocês para ver se vocês estão apenas escutando ou se estão ouvindo. Há uma grande diferença, tá? Entre ouvir e escutar. Porque quando eu permito com que eu ouça, né? Por isso a palavra de Deus vai dizer assim: Shema Israel, ouça, ó Israel. Isso entra dentro do nosso coração, acessa o nosso entendimento. Agora, quando eu estou apenas escutando por escutar, ou não estou dizendo que vocês não só colocaram ali para ouvir corrido, não é isso. Eu sei que a gente tem as tarefas do dia, e muitas das vezes a gente realmente, né, não se atenta. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa de se atentar para aquilo que você está ouvindo. Porque nesse interim ontem, eu poderia sentar aqui e escrever tantas coisas, porque o meu filho brinca comigo, né? Que eu vou conversando com a palavra. E aí eu vou ouvir e eu falo, meu Deus, como que isso é interessante, olha como eu aprendi com isso. No final da sua audição da Bíblia, você precisa de ter lá o seu caderninho, sua caneta e falar, Deus falou isso comigo. Porque a palavra precisa de entrar, mas ela precisa de ficar. É assim que ela nos limpa. Amém? Então fica a dica aí. Bom, vamos para o que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã também. João, capítulo 6, versículo 24 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando a multidão percebeu que nem Yeshua e nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e partiram em direção a Cafarnaum, à procura de Yeshua. Assim que encontraram do outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegou aqui? Yeshua respondeu: Sim, eu lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram os sinais miraculosos, mas apenas porque comeram pães até ficarem satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará, porque este é aquele em que Deus, o Pai, colocou o selo de aprovação. Então eles disseram: O que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? E Yeshua respondeu: Isto é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. Eles disseram: Que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Nossos pais comeram maná no deserto, como diz as Escrituras. Ele, ele lhes deu pão do céu para comer. E Yeshua disse: Fala a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Todavia, meu Pai lhe dá o pão genuíno do céu. Porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá a vida ao mundo. Ele lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Yeshua respondeu: Eu sou o pão que é a vida. Eu sou o pão que é a vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. Eu lhes disse que me viram, mas em nada, perdão, eu lhes disse que me viram, mas ainda não confiam. Agora vai comigo lá embaixo, versículo 56. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou, eu vivo pelo Pai, que se alimenta de mim. Quem se alimenta de mim, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que os seus pais comeram. Estão mortos, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos discípulos disseram: Essa é uma palavra dura. Quem aguenta ouvi-la? E Yeshua, porém, sabendo que os discípulos estavam se queixando a respeito deste assunto, disse-lhes:
Isso é um laço para vocês? Suponha então o que aconteceria se visse o Filho do Homem voltando para onde estava antes. É o Espírito quem dá vida. A carne nada aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não confiam, porque Yeshua sabia que desde o começo quem não confiara nele, bem como aquele que o trairia. Essa, essa, ele disse, é a razão de eu lhes ter dito que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai me tenha concedido. A partir desse momento, muitos discípulos retrocederam e não mais andaram com ele. Então Yeshua disse aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós confiamos e sabemos que você é o Santo de Deus. Volte aí. Preste bem atenção. Estamos falando dessa semana sobre o espírito de fortaleza e o espírito de bondade e o fruto da bondade de Deus em nós. Se você pegar João 6, você vai ver no início do capítulo que Jesus está junto com uma multidão. E essa multidão, queridos, ali tinha mais de 20.000 pessoas que já passavam dias ouvindo o Senhor, sem se alimentar. Conhecemos a história. Chega um jovem, 5 pães e 2 peixes, o povo faminto. Jesus, ele testa a fé dos seus discípulos, dizendo para os discípulos: arrume para esse povo algo de comer. Felipe logo faz a matemática da coisa e fala: Senhor, não vai rolar, não. É muita gente, não tem nem padaria aqui perto para a gente comprar pão para esse povo. André chega, cheio de fé, e fala: Ó, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. O menino entrega. Jesus alimenta aquela multidão, que era mais de 20.000 pessoas. Eu já ministrei isso, não aqui na Contagem do Homem, mas já ministrei sobre isso falando, né? Que de 5 pães e 2 peixes se tornaram 9 toneladas de alimento. Porque o povo comeu para se fartar, porque no reino do Senhor não tem miséria. Mas depois, quem sabe um dia a gente fala sobre esse poder multiplicador do Senhor. Enfim, Jesus, ele está ali e está trazendo para aquela multidão, para aquele povo e para os seus discípulos um alimento espiritual. Jesus alimenta o povo de modo espiritual quando ele está falando, e depois Jesus alimenta o corpo físico daquelas pessoas, quando ele multiplica o pão e ele multiplica o peixe. Jesus encerra o seu sermão e Jesus parte de onde ele está e ele vai para a cidade de Cafarnaum. Só que quando a multidão que estava junto com Jesus percebe que Jesus já não estava ali, elas pegam seus barcos e chegam até Cafarnaum também, porque elas vão atrás de Jesus. Mas perceba, a partir do versículo 24 que lemos, quando a multidão percebe que Jesus não está ali, elas entram no barco, elas partem em direção a Cafarnaum. Olha, à procura de Jesus. Ok. Só que Jesus, ele não olha simplesmente a ação das pessoas, mas a intenção do coração dessas pessoas. E aquela multidão, querido, Jesus amou. Jesus estava ali passando dias sem se alimentar, falando para aquele povo porque ele amava. E quando Jesus chega, a multidão se encontra com Jesus ali a partir do versículo 25, eles vão e perguntam: mas como é que o senhor chegou aqui? Não vimos o senhor chegar aqui. Logo Jesus, como diz meu pastor, já dá uma banda neles. E fala para eles assim: olha, eu vou te dizer a verdade, vocês não estão me procurando porque viram sinais miraculosos. Vocês estão me procurando apenas para comerem o pão que te fizeram satisfeitos. Que pão é esse que Jesus estava falando? O pão da palavra? O pão que foi multiplicado, pães e peixes? Jesus estava falando que o povo estava procurando ele apenas para suprir as suas necessidades fisiológicas. E isso aqui é um perigo, queridos, porque nós estamos falando do espírito de fortaleza do Senhor. E quando nós
começamos a perceber o que o texto está nos dizendo, veja o que o Senhor está nos ensinando. Não procure o Senhor apenas por aquilo que Ele pode te dar. E muitas das vezes isso tem sido o nosso ponto de fraqueza. Ah, mas eu creio. Ontem eu tive uma experiência que foi muito interessante. Não foi cochilando dessa vez, não, tá, meu povo? Estava bem acordada. Mas foi algo que o Senhor falou comigo e que eu falei, pai, é verdade. O que que eu estou arrumando da minha vida? Porque, como eu digo para vocês, a régua que te mede, ela me mede também. E eu estava vivendo aqui uma situação pessoal interna e passei o dia ontem meio angustiada, mas focada, né, no Senhor, ouvindo a palavra de Deus, falando, não, né, passei o dia meio, sabe, quando você está, acredito que você saiba, aquele dia que você não está querendo falar com ninguém, ver ninguém, ouvir ninguém, enfim, cumpri minhas tarefas, mas de modo bem puxada, arrastada, falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí chegou uma hora que eu estava ali no meu quarto, e eu peguei e falei assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Que eu olho para todos os lados, eu não vejo saída. Né? E eu converso com o Senhor, queridos, como se eu estivesse conversando aqui com você. Ó. Eu exponho meu coração diante do Senhor. Eu falei, Pai, o que está acontecendo comigo? Cadê minha fé? Né? E aí eu falei assim com o Senhor, eu falei, Pai, eu olho para tudo quanto é lado, eu não vejo saída para essa situação. E aí o Senhor pegou, na hora o Senhor trouxe o meu espírito. É porque você está olhando para o lado errado. Você está olhando para baixo, seu olhar tem que vir para cima. E aí, na hora, eu me lembrei de algo que o meu pastor fala que a gente precisa pregar para nossa alma. Porque tem hora, gente, tem hora que a nossa alma, ela dá uma de que tem uma amnésia. Ela se esquece. E aí, na hora que o Senhor falou isso para mim, eu peguei, eu olhei para o espelho, né, para a honra e glória do Senhor, tem um espelho grande, meu guarda-roupa, louvado seja Deus. E aí eu olhei para o espelho e falei assim, Alma, deixa eu te lembrar uma coisa. Quando foi que ele nos faltou? Quando foi que ele nos deixou? Quando foi que ele deixou de cuidar de nós? Deixa eu te lembrar de algo. E comecei a contar minha história para minha alma. Queridos, na hora, sem brincadeira, na hora, aquilo, sabe, não sei, um sentimento ruim, ele parece que ele foi se esfarelando, sabe? E por que que eu tô te dizendo isso? Porque a gente precisa de se lembrar de que a palavra do Senhor, aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus fala ao nosso respeito, eu digo isso muito aqui. Acho que eu sou até cansativa de repetir isso, mas eu repito é para que você entenda. De que essa palavra que Jesus ele diz aqui, a minha palavra é espírito e vida, ela é vida. E aí Jesus está dizendo para esse povo aqui, olha, eu não estou aqui só para suprir suas necessidades, não. Eu estou aqui para muito além disso, eu estou aqui para te dar a vida eterna. Eu estou aqui para ser o seu sustento, para ser sua fortaleza, para ser o seu refúgio todos os dias. Mas vocês não estão se importando, não estão dando valor naquilo que eu estou fazendo por vocês quanto ao corpo espiritual e o corpo da alma. Vocês me procuram, sabe por quê? Porque eu sei multiplicar pão. E Jesus está dizendo assim: olha, eu não te chamei para suprir apenas a sua necessidade diária. Eu te chamei para que você tenha aliança comigo e creia nas palavras que eu vos tenho falado. Jesus confronta a multidão e aqui, queridos, você vai ver o nível raso de relacionamento que o povo tinha com Jesus. Sabe por quê? Logo depois de Jesus dizer isso, ele está dizendo: olha, não trabalhem. Olha aqui que ele está falando de quê? De força do braço. E muitas das vezes a gente está falando assim, ó, Senhor, eu estou cansada, eu já não creio, eu já não vejo, eu já não aquilo. Sabe por quê? Porque você olha para a circunstância que as suas mãos podem provocar. E Jesus aqui está nos dando um conselho. Não trabalhe pela comida que estraga. Queridos, isso é inútil. Isso é inútil. Ari, você está dizendo que eu não vou mais trabalhar, que eu vou ficar sentado dentro de casa esperando? Não, nosso trabalho é lícito.
Nosso trabalho é lícito, é necessário, mas não é o todo. Jesus está dizendo, ó, não trabalhe pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Porque este é aquele a quem Deus, o Pai, colocou como selo de aprovação. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, a sua comida e a sua bebida é fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque quando você está em mim, eu te fortaleço. Eu sou tua fortaleza. E muitas das vezes a gente está andando cansado, fadigado, enfraquecido no nosso corpo, porque a nossa alma está fraca de palavra. A nossa alma está ficando enfraquecida. E é por isso que eu fiz a pergunta aqui no começo. Nada é por um acaso, tudo é estratégico. Sabe por quê, querido? Se você tivesse colocado assim, e mais uma vez eu declaro, não estou julgando, tá bom? Eu sei. Tem horas que o nosso dia é corrido mesmo. Mas eu vou te chamar a atenção, porque minha missão aqui é te voltar para Deus, é te voltar para a palavra. Quando eu te pergunto assim, e aí, o que que Deus falou com você? Querido, sabe o que que isso quer dizer? Quando eu falo assim, nossa, o que Deus falou comigo, meu Deus? É na reação, né, que a gente percebe. O que que Deus falou comigo mesmo, meu Deus? O que fala em João, no livro de João, né? Da hora ele já pensa assim, né? Meu Deus, mas o que João fala no livro dele mesmo? É de quem que ele está falando? Mas, quando eu te faço essa pergunta, sabe por quê? Porque quer dizer aí que nós percebemos que estamos sendo alimentados. Quando Jesus disse assim, João 15 fala isso, tá? Guarde isso no seu coração. Vocês estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado? É porque aquela palavra ela entra e ela vai fazendo, vamos colocar lá, o detox da nossa alma. Então, quando você ouve João, capítulo 1, naquela voz maravilhosa de Cid Moreira, logo você já tem que estar atento. Olha, calma aí. O que que João, capítulo 1, está falando? E aí, por quê? Porque essa palavra, queridos, que ela vai fazer o detox da nossa alma, ela não vai apenas nos alimentar momentaneamente. E se você, faça o teste. Hoje você vai ouvir João de novo. Eu ia trocar o livro, mas você vai ouvir de novo. E aí, o que que você vai fazer? Quando você estiver ouvindo, absolva, absolva. Na hora que você for fazer seu tempo de oração particular com o Senhor, pegue aquela palavra. Ouve o capítulo. Pode, não, você vai ouvir tudo. Vai lá. Deixa Deus falar com você. Aí, por que que você vai ouvir tudo? Olha para você ver essa Andréia, gente, vigiando nada. Por que que você vai ouvir tudo? Porque, queridos, no meio de tudo aquilo que você vai ouvir, alguma coisa Deus deseja falar com você. E aí, quando você for orar, observa isso. Faça o teste, depois vocês me falam. Amanhã eu vou perguntar, vocês me falam. Na hora que vocês for orar, você vai ver que a palavra que entrou dentro do seu coração, ela se manifesta no meio da sua oração. Pode observar. Pode observar isso. Quando você estiver lá, ó, orando. E aí ontem eu tive várias coisas aqui para fazer, para resolver. Viu esse textinho aqui que eu li para vocês, de João capítulo 1, versículo 15 e 16? Isso foi o que eu falei com o Senhor ontem. Pai, eu sou enriquecida pelas riquezas do seu amor. Por quê? Porque eu ouvi. Foi o que entrou ontem. Às vezes vai ser uma palavra, uma única palavra. Mas, querido, se ela entrou em você, ela fica. E no seu maior momento de, igual eu contei o exemplo aqui, que eu estava ontem, meu Deus do céu, sabe aquele dia nublado? E não tinha nada assim de falar, meu Deus, que situação, Ariel, que você está vivendo. Não, é as opressões mesmo dos dias, as pressões dos dias. Na hora que veio tudo isso, falei, cara, não posso ficar assim. Você vai, na hora que você começa a orar, você vai ver, porque aquela palavra, ela te alimenta, ela te sustenta, ela te fortalece. Então, por isso a gente não pode apenas fazer o quê? Ouvir corrido. Não, isso precisa de entrar. Isso precisa de ser absolvido. Assim como você come, presta bem atenção, olha o que o Espírito Santo trouxe agora aqui no meu coração. Sabe por quê, queridos?
Porque é a mesma coisa de você comer um alimento saudável com o corpo inflamado. Se você comer uma vez só, sabe o que vai acontecer? Aquele alimento que ele está cheio de nutriente não vai valer de nada no seu corpo. Porque o corpo está tão inflamado, tão inflamado, tão inflamado, que ele não absorve completamente aquilo que deveria absorver. É a mesma coisa de você tomar um suplemento alimentar. Você sabia que o suplemento alimentar no corpo inflamado não resolve de nada? Porque as paredes do seu intestino ela tá aberta. E aqui, ó, ela não segura o nutriente que você precisava. Agora, à medida que eu vou me alimentando de coisas saudáveis, eu vou trabalhando meu corpo para que ele seja desinflamado e eu começar a alimentar bem, o que vai acontecer? Meu corpo vai absorver aquilo. E aí eu me torno mais saudável. Assim tem que ser com a palavra de Deus. A nossa alma, perceba, nós estamos hoje no dia 34 da contagem do homem. Ela está passando por um quê? Por um processo de desintoxicação. Então, sai daqui. Então, ela não pode se dar o luxo, nós não podemos nos dar o luxo de simplesmente só ouvir e não absorver. A nossa alma precisa disso. Gente, pega aí. Só um minuto. Ô, gente, esse meu tá gostando de vocês. Eu queria virar o tablet para ver o que eu tô falando. É um negócio de louco aqui. E aí, voltando aqui. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai colocar em nós esse selo de aprovação. Então, veja isso. O que o Senhor, ele está trazendo ao nosso coração. O que você... Aí, o povo pega e faz uma pergunta para Jesus. Já estou finalizando aqui. O que que o povo faz a pergunta que o povo faz para Jesus é a gente vai ver o nível de maturidade deles. Olha, beleza. Primeira pergunta: o que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? Jesus responde: isto é a obra de Deus. Veja que Jesus não está falando de trabalhar para ele. O povo está falando de serviço. Mas Jesus vai falar o quê? Confiar em quem Deus enviou. Olha isso. Por quê? Porque quando eu confio no Senhor, eu sou fortalecido, eu sou sustentado, e quer dizer, se confiar aqui, é a mesma palavra usada para a fé. Ela não é titubeante, ela é permanente. É o que eu falei, que ontem eu falei com o Senhor. Eu falei, pai, eu olho para todos os lados, eu não estou vendo a saída. Mas o que o Senhor falou, isso é porque você está olhando para o lado errado. Você tem que olhar para cima. O seu socorro, ele vem do alto, ele não vem da circunstância. Jesus está dizendo aqui para eles, olha, vocês precisam de confiar. Confiar em quê, André? Confiar no que você tem ouvido. Por isso precisa de ser absolvido, porque é isso que vai te fortalecer. Depois eles vão e falam. Aí olha a segunda pergunta que eles fazem para Jesus. Mas que milagre o Senhor fará, a fim de que possamos vê-lo? Olha isso. E confiar em você. Aquele Jesus não estava na frente deles, não? Mas a questão não era Jesus, eram os olhos que ainda não estavam limpos. Mas que milagre! Sabe por quê? Porque o povo se tornou viciado em sinais, mas não da palavra. Ou seja, o que que eu preciso? De êxtases espirituais. Eu preciso de ficar maravilhado. Mas a palavra, ela não me sustenta. A palavra é que vai nos manter firmes quando o dia mal chegar. E eu finalizo aqui falando o final do que eles falam para Jesus. Chega uma hora que cada um começa a ir embora. Sabe por quê? Porque o povo queria o que Jesus podia dar, mas não quem Jesus era. Aí para eles, sabe o que que é? Essa palavra é dura demais para ser ouvida. Quem que pode suportar isso? Quem é que vai suportar essa palavra? E aí o povo vai embora. O que que eu quero te dizer com isso? Que se a palavra, queridos, não se tornar o seu alimento, você abandonará Jesus lá na frente. Porque nem sempre.
O Senhor vai trazer sinais. Nem sempre ele vai usar alguém para falar com você. Nem sempre ele vai se manifestar, ele vai se materializar na sua frente ou vai vir uma voz bonita igual do Cid Moreira para falar com você. Muitas das vezes, sabe o que o Senhor vai fazer? A palavra que você tem ouvido, registrada no seu coração, é o que vai te manter firme quando o dia mal vier. Por isso Jesus estava dizendo: eu sou o pão que te dá vida. Eu sou o pão que te alimenta. Eu sou o pão que te sustenta. E Jesus ele vai dizer, olha, versículo 34. E eles disseram ao Senhor: dai-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca terá fome. E quem confiar em mim nunca terá sede. Eu lhes disse que me viram, mas ainda não confiam. Sabe por quê? Porque era superficial. Logo depois disso aqui, eles começam a confrontar Jesus. Depois, quando você tiver ouvido, presta atenção, no capítulo 6. Mas como que esse homem fala depois de a gente comer da carne dele, beber do sangue dele? Sabe por quê? Porque são pessoas carnais tentando interpretar assuntos espirituais. O Senhor, queridos, Ele quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E eu fecho aqui dizendo para vocês, não temos para onde ir, senão a Cristo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu posso ficar aqui com você horas falando. Se Jesus não for o verbo que eu libero, se o Espírito do Senhor, ele não interpretar isso na sua mente, é só palavra. Mas ele, queridos, você precisa de fazer dele o seu alimento, de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Ontem eu terminei de ouvir Marcos, que eu estava ouvindo Marcos já antes de passar João para vocês, e fui ouvir João. E o Senhor me chamou muita atenção para quando em Marcos a palavra do Senhor diz assim que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai procede do coração. O que entra, eu achei, né? A gente lê, e às vezes o Senhor traz, né? O insight. E aí Jesus estava falando, porque o que entra vai direto para o estômago. Mas o que sai, olha isso, é porque sai do coração. O que que Jesus estava dizendo ali? Queridos, inúmeras palavras que nós ouvimos no decorrer da nossa vida. Ela entrou, ela desceu para o nosso estômago. E o estômago, ele faz qual processo? Ele não faz o processo de digerir aquilo que você come? Então, o que é que o estômago vai fazer? Ele digere, os outros órgãos, um pega um nutriente para isso, outro pega para aquilo, distribui para o sangue, porque o nosso corpo é muito inteligente, né? Só que aí, olha o que é que Jesus está falando. Que aquilo que entra não contamina, mas o que sai contamina. Sabe por quê que o que sai contamina? Porque aquilo que sai, que nós vamos digerindo, as palavras que a gente vai digerindo. Ah, eu sou rejeitada, sou abandonada, enfim. Não vou repetir, porque nós estamos trazendo uma outra mentalidade. Tudo aquilo que você ouviu que te feriu até aqui. Sabe por que que te feriu até aqui? Porque ficou guardado no coração. Foi digerido, mas não foi eliminado. Permaneceu. Só que isso que permaneceu, ao invés de trazer saúde, trouxe enfermidade para a alma. E aí o que que acontece? Ela impregna no coração. E aí por isso que quando alguém faz algo com a gente, o que que a gente faz? A gente reage. Então, para eu não ser mais rejeitada, eu rejeito. Para eu não ser mais abandonada, eu abandono primeiro. Ou eu me abandono. Enfim, aquilo que falamos no sábado. Por isso Jesus está falando, o que de fato contamina não é o que entra. O que entra, você tem a escolha de deixar embora ou de fazer permanecer. Só que muitas das vezes, preste bem atenção e eu encerro aqui. O que deveria ficar e permanecer, ser digerido e ser distribuído para que o nosso corpo receba saúde, corpo físico, emocional e espiritual,
O que precisa ficar para ser distribuído para que nosso corpo receba saúde, não fica. Mas aquilo que eu ouço, que é contrário à palavra de Deus e que diz o que eu não sou, e que diz mentiras ao meu respeito, o que que eu faço? Eu ouço, meu estômago, ele digere, e o que que eu faço? Eu retenho no meu coração. Não é verdade? Então, o que o Senhor está nos chamando hoje a compreender, meu Deus, obrigada, Espírito Santo, é permaneça na palavra que ele tem falado e não nas outras vozes. Então, hoje, a nossa tarefa é permanecer ouvindo o livro de João. Não só o capítulo 1, mas todo o livro de João. Até onde você conseguir, tá, queridos? Às vezes você não consegue ouvir o livro completo nesse, que dá 4 horas de áudio, 5, eu não me lembro quanto tempo. Mas o máximo que você conseguir. Mas não apenas escute, ouça. E aquilo que, queridos, às vezes não vai ser uma revelação. Nossa, mas que Deus trouxe o código dessa palavra que nas entrelinhas dela, que lá no hebraico. Não! Às vezes você vai falar assim, ó, eu sou o pão da vida. Meu Deus, ele é o pão da vida. Anote aquilo. E amanhã vocês me contam. Vocês se preparem, porque eu vou falar nome por nome, aí o povo nem entra, né? Mas vocês vão entrar, porque vocês é crente. E nós estamos na contagem do homem, vocês não vão desistir, vocês vão permanecer. Você vai só colocar assim, ó, essa palavra, Deus falou comigo. Ok, faça dela sua oração. Daí você já até sabe qual vai ser a missão para amanhã. Então, você te prepare. Porque senão, queridos, nós não concluímos a semana. Amém? Brincadeiras à parte. Posso. Posso. Eu vou tentar falar bonitinho, igual eu falei aqui, tá? Eu posso, que é assim, né? A gente pensa no negócio na hora, depois para reproduzir fica complicado. Mas ainda bem que ficou gravado, né? Então vamos lá, meu povo, vamos orar. Você recebe essa palavra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu estou muito feliz com o Senhor. E eu queria encerrar isso aqui, já ultrapassando meu tempo, mas eu queria declarar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por permanecerem, por estar aqui, por permanecer caminhando. E acima disso tudo, vocês não têm noção. Às vezes vocês acham que eu estou aqui, né? Apenas direcionando vocês, falando, trazendo a palavra de Deus, auxiliando vocês. Mas na verdade, queridos, é eu que sou sustentada, eu que sou alimentada, eu que estou sendo fortalecida. Sabe por quê? Porque ninguém faz nada grande sozinho. E o que está sendo construído aqui, nas nossas vidas, não na minha ou só na sua, mas nas nossas vidas, é algo muito grande. E que seria impossível eu fazer isso sozinho. E é por isso que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. Aqui estão reunidos os propósitos do Senhor. Tem pessoas que conseguem entrar ao vivo, tem pessoas que só assistem a gravação. Mas tanto para vocês que estão aqui ao vivo, quanto para aqueles que apenas ouvem a gravação e às vezes nem falam nada, mas está ali ouvindo. Isso quer dizer, queridos, que a minha missão está sendo cumprida, que é ser uma voz profética na sua vida. Mas quando vocês estão aqui, isso tá, a missão de vocês também está sendo cumprida na minha vida. Porque a sua porção sustenta a minha, a minha porção sustenta a sua. Amém? E eu quero agradecer a, você, a cada um de vocês por isso, por permanecer. E preste bem atenção, amanhã nós vamos entrar no último dia da quinta semana e vamos para a sexta. Veja aí, estamos avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Bendizemos ao teu santo nome. Glorificamos ao teu santo nome. Proclamamos, ó Pai, a tua bondade, a tua imensa bondade. Pai, obrigada por nos fortalecer até aqui, por ser a nossa força, por ser o nosso sustento, por ser o nosso alimento. Hoje, Pai, nós queremos declarar que queremos o pão da vida todos os dias. Queremos, ó Pai, ser alimentados pelo pão que é o Senhor e saciados pela água que é o Senhor. Queremos, ó Pai, sempre ter deste pão para comer. Não apenas as suas mãos, mas, Pai, quem tu és. Nós queremos conhecer o Senhor com profundidade.
E, Pai, nessa manhã eu oro, apresentando diante do Senhor o homem de hoje. Obrigada, Senhor, por mais um dia nos limpar, nos lavar, nos remir com teu sangue. E, Pai, que as minhas irmãs, ao ouvir, Pai, a tua voz, que o coração delas, Pai, estejam sensíveis ao ouvir a tua palavra. E, Pai, que o Senhor possa chamar a atenção do coração delas para aquilo que o Senhor deseja falar com elas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Que o Eterno abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um dia profundamente imerso na realidade de quem Cristo é. Que vocês não apenas possam ouvi-lo, mas que os seus olhos possam ver. Que hoje, onde você colocar as suas mãos, sejam abençoados. Que as pessoas que você se encontrar com ela, você tenha alimento para alimentar elas. Que você nunca se esqueça. Você é uma bênção. Amém? Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom e até o grupo.